Representando aqui o Departamento Nacional de Trabalhadores Rurais da Multinacional. Quero convidar também o companheiro Egito, que está aqui representando a direção nacional do Movimento do Sem Terra. Recebendo também aqui, estão participando junto com a gente, o Narrice, representando a coordenação estadual da água, o Padre Tomás, representando a paróquia Santa Isabel, a Maria Dilma Silveira, representando o Centro de Defesa de Direitos Humanos, Teodoro Minella. É isso? Está para fazer a apresentação do livro Conflitos no Campo, Brasil 89, da CBT Nacional. Hoje é um ritual da CBT, que todo ano apresentando livros, procurando mostrar como a sociedade brasileira é terrivelmente violenta, não só no campo, na cidade também, mas particularmente no campo é parte do comunitário, cercando sua terra, sonhando com o seu pedaço e batendo os caras. Diante desse sonho, o primeiro capítulo do livro nós chamamos o governo para os trabalhadores. Quer dizer, a nova república começou com a promessa de uma reforma agrária, de participação dos trabalhadores, e chegamos ao final da nova república sem fazer a reforma agrária e com uma violência muito grande em cima dos trabalhadores. Alguns números nesse ano da violência são menores. Os assassinatos são menos, graças a Deus. Em 66, no ano passado era mais de 100. Agora, a violência em si, ela é muito maior. Por isso nós chamamos falsa pacificação. A polícia entrou, enquanto antes o pistoleiro matava mais, a polícia vai, mata menos, mas ela é terrivelmente violenta. Neste ano nós contabilizamos 62 casos de tortura de trabalhadores. Tortura que foi proibida pela Constituição, é crime inafiançável. Sarney assinou uma convenção contra a tortura. Agora, vocês podem olhar aí em vários estados, a tortura continua sendo usada. A gente sabe que é comum aí nas delegacias para descobrir ladrão. Agora, lavrador não é ladrão. O lavrador está buscando a terra e, como o lavrador é torturado, é para sumir da rua. Houve sequestros também, através de milícias particulares, e a ameaça normal é essa: o trabalhador precisa subir da rua. Nós chamamos uma falsa pacificação.
entregamos também o livro aos índios Yanomami. Todo mundo conhece a história deles, né? A gente espera que esse governo resolva o problema deles que o anterior não conseguiu. Logo ele no início, publicando a Direção da Violência, a gráfica trocaram, né? Mas são 80 ocupações que foram feitas no ano passado. E dá mais de 5.000 do Júri Judiciário, e chegaram à conclusão que neste ano, o Judiciário fez muito pouco para julgar os assassinos, manteve a impunidade, mas ele foi muito mais para defender a propriedade. Quando os trabalhadores se mobilizaram para garantir a posse, ou se mobilizaram para ocupar novas terras improdutivas, a maior parte dos despejos que foram feitos com autorização do juiz. Isso é como inverteu-se o número. Normalmente eram os guerrilheiros que chegavam lá, a polícia, com seus pistoleiros e faziam despejo. Neste ano, o maior número de despejos é feito com autorização do juiz. Isso contrasta de forma muito clara com a impunidade que é contida dos assassinos. São mais de 1.566 assassinados que estão contabilizados pelo Movimento Sem Terra, naquele livro que contou os assassinatos de 64 até 85, e depois, junto com as pesquisas CPT de 85 para cá, são 1.566 lavradores assassinados por aliados seus, sacerdotes, advogados. Desses aí, vocês podem olhar aí 16 julgamentos. 16 em 1566. Nesses 16 julgamentos, nenhum assassino de lavrador foi condenado. Foram condenados alguns pistoleiros que mataram o índio, advogado ou padre. Agora, quem matou o lavrador não foi condenado. Mandantes, nenhum foi condenado. Nem de padre, nem de lavrador, nem de advogado. Carro e ao mesmo tempo a droga. Aqueles que mataram o lavrador são aqueles que matam por causa da droga. Então, esse livro é um apelo para quem faz isso não aconteça mais e a cidade se mobilize a favor dos lavradores. Nós estamos começando um novo governo. Até agora, eles só falaram de colonização e arrendamento de terras. Parece que o governo está querendo incentivar as empresas de, como é que chama isso? Imobiliárias. Ou ele está virando empresa imobiliária para arrendar terra e para levar imobiliárias para o Cerrado. Olha, esse negócio já foi testado em 1974. Estou cheio de lavradores dessas regiões, porque essa colonização que eles estão prometendo incentivar, ela é seletiva, só na terra para tem $50.000, ela exclui os lavradores do município das regiões, não dá terra para alfabetizar, nem para quem não sabe mexer com colheitadeira de grande trator, e ao mesmo tempo ela só visa a exportação. Caros amigos, a proposta da CPT apresentando anualmente os conflitos não é nosso povo como pastoral da terra, é uma proposta baseada na Bíblia, na palavra de Deus. De se manter como pastoral, não um serviço ao trabalhador, mas a partir da fé, a partir da visão bíblica. E o conflito tem na Bíblia um lugar de destaque. Foi a partir do conflito, transformado em clamor, que começou uma caminhada de libertação. Eu ouvi os clamores do meu pai, diz o Senhor. Iniciando o livro do Êxodo, e veio então para a libertação. Isso é uma forma de ser profecia no meio da comunidade, não
nova igreja. É uma tarefa da sociedade como um todo. Em todas as organizações, todos os sindicatos, todos os partidos, deveriam fazer uma coisa no sentido de dar um passo nisso e procurar os caminhos certos, atuais, internos, de um relacionamento do homem com a terra. É um problema da terra, só tratando dos índios, só tratando dos lavradores. É um problema enorme. E eu diria, não é só o brasileiro, ele é latino-americano. Mas, em todo caso, a colocação aí não é apenas um evento de dados que vão para os registros, para a maquininha e o computador, depois transformar em livro. É algo já feito de uma forma analítica, como diz o padre Jerônimo. Aqui há uma evolução e que nós precisamos estar atentos a ela. Antes se via a brutalidade dos convites a partir do cangaço ou então dos pistoleiros das milícias paralelas. O pessoal tomava mais suas defesas, seus refúgios, e sobretudo quando é a partir do judiciário. Foi bem lembrado pelo padre Jerônimo que o judiciário que está aí está a serviço da propriedade privada. Parece que o juiz aprendeu só isso na escola. E ele é um aplicador das leis mais evidentes, patentes, que defendem o sagrado, entre aspas, direito da propriedade privada. Quando, na realidade, na jurisprudência, na história mesmo das decisões judiciais, nos últimos estudos de juízes até engajados, a coisa é completamente diferente. Mas mudar essa mentalidade de homens, parece que investidos da burguesia, a força da burguesia, a serviço da propriedade privada, isso vai custar muito e vai continuar esse sofrimento. É preciso que nós saibamos contrapor a isso, inclusive um saber que pode se popularizar, que pode se tornar o saber dos próprios lavradores, saber tanto mais quanto os juízes, e sobretudo, isso que a igreja procura implicar cada vez mais, a verdade social. Não é possível que um juiz se sinta escravo da lei e ponha para fora de uma terra lavradores que estão com a roça coberta de milho que já está ondulando ao vento, e que se puser para fora, o dono da terra, o prefeito dono da terra, o que conseguiu aquele documento, que ele sabe que é grinado, mas que diante da lei é o que vale, vai colocar o gado ali. Imediatamente ele joga o gado. Isso é o mesmo que nós vimos, por exemplo, na fazenda da Europa. Uma beleza, um luxo de trabalho, de esperança daqueles trabalhadores que estavam ali, na linha a decisão do despejo, com a luta para poder conseguir adiar. E agora, para terminar, então, sucedendo a nova República, nova entre aspas, Brasil novo entre aspas. Não é reforma agrária. Diga o que quiser, o que a Pereira fale, o que está sendo proposto. Não é outra coisa. Pode até ter algum fruto, pode até dar algum resultado, mas não é reforma agrária. Fique um dever. Então, o que o governo diga claramente que não vai fazer reforma, porque o que está proposto agora, primeiro com a infantilidade da presença de Luiz, que passou
pelo Ministério da Agricultura apenas como um trampolim para outra coisa, foi lá algumas vezes, teve umas declarações. Isso é brincadeira. Isso é brincar com milhões sem terra, milhões que têm precisão da terra para viver e trabalhar. E agora, o sucessor de Boris, que fala mil coisas, começou falando de primeiro fazer o cadastramento. Então, lá na nossa área, se dizia brincando que para cadastrar só as terras dos caiados, que vão desde tesouras até a Barra do Gás, é preciso que gastaria 5 anos. Esses 5 anos só nesse cadastramento. Não foi de reforma é desapropriação mesmo. Se a pessoa tem seu direito, apresente seu direito, mas é desapropriação. Isso não foi tocado. Nem é reforma agrária tímida, como dizem alguns jornalistas. Não é reforma. É reforma agrária nenhuma, até agora, o que está acontecendo. Consequência disso, então, termino por onde ele terminou também, um apelo à solidariedade. Os tempos são perigosos, são difíceis, mas a gente tem que se unir, se aconchegar, juntar a nossa fraqueza para poder dar um passo firme, certo, nessa hora difícil. Eu acho que está na frente e isso a pastoral tem plena consciência, está na frente desse processo como sujeito desse processo, o índio e o lavrador. Nós estamos todos aqui, nós que não somos índios, não somos lavradores, nós estamos aqui para ser solidários com esse sujeito. Mas quem é sujeito de reforma agrária, sujeito ao apoio destinatário, não somos generais, não somos democratas, não somos latifundiários de 200 mil hectares de terra. Quero fazer uso da palavra o companheiro da Segurança, diretor do Departamento Nacional de Trabalhadores Rurais da Central Única dos Trabalhadores. Bastante triste cada ano e a cada momento a gente se reunir, inclusive graças a um trabalho extraordinário, uma entidade importante como a CPT, que procura registrar, sistematizar para a sociedade brasileira, a sociedade civil, tome conhecimento dessa realidade e possa, a partir daí, assumir para si as bandeiras de luta e as bandeiras de democratização do país. Nós estamos participando dessa abertura e compreendemos que as entidades que têm origens diferentes, têm, inclusive, objetivos táticos, estratégicos diferentes, está justamente no projeto, na sociedade que se implantou e que está em jogo, que se procura modernizar, que é a sociedade capitalista. Nós estamos muito preocupados, enquanto central sindical, com essa nova conjuntura. Uma conjuntura, um governo se mostrando para a sociedade com os meios de comunicação com caráter autoritário, fascista,
nesse plano para a questão populista. O que é verdade do plano primário? Ele fica salários, está claro a inflação de março, de 84%, a luta por vista das ideias entre mulheres, a relação de Getúlio Vargas, o próprio governo dizendo que não tem inflação. Durante o dia 30 de abril a 4 de maio, estamos realizando o primeiro Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais da CUT. E um dos temas centrais é discutir a conjuntura, mas é também colocar para debate. E quando há uma defesa, uma legítima defesa dos trabalhadores, basta para que o Brasil inteiro e o mundo inteiro saiba que os violentos somos nós, que estamos querendo desestabilizar o país, estamos querendo desestabilizar. Agora, isso ninguém fala. E por isso, nós temos que abrir o debate todas. Lá em João Pinheiro, eu já estou aqui sabendo que, meus irmãos, sabemos o caráter da justiça. Uma justiça que já vem para o tribunal, já discutindo a sociedade, o caráter desta justiça. Então, no mesmo momento, é dificuldade da mobilização de massa, temos consciência disso. Mas, ao mesmo tempo, são momentos muito profundos de reflexão. E é importante que junto com o material junto com o material Conflitos de Terra no Campo, no Brasil, feito pela CPT Nacional, no estado de São Paulo nós resolvemos fazer esse material para colocar em anexo, uma vez que aquele lá não contemplava a realidade de São Paulo. Esse material ele coloca basicamente a realidade do Boia Fria, os acidentes que aconteceram com Boia Fria. Porque toda vez que se fala de violência, a gente não leva em conta a violência do dia a dia do Boia Fria. É sobretudo a violência do transporte, a violência do fiscal na roça, os vários tipos de violência que são corriqueiros na vida do Boia Fria. E por causa disso é que a gente fez esse dossiê. O ano passado a gente teve, por exemplo, um acidente onde aconteceram 19 mortes, né? E só nesse momento é que aparece na imprensa esse tipo de violência. Mas as violências elas são causadas normalmente por imprudência do motorista, porque o turmeiro não quer gastar dinheiro para arrumar o caminhão. Às vezes os caminhões estão sem freio, sem motor de partida. Ano passado a gente teve caso de ter um caminhão com a barra de direção amarrada com borracha. Então são esse tipo de violência que a imprensa não denuncia, que não aparece na imprensa e que a gente denuncia nos nossos boletins. Outro fato de violência grave no ano passado foi no período da greve, quando já é comum a violência policial, mas o inédito no estado foi o sequestro de uma presidente do sindicato. Até esse momento era inédito que a polícia, junto com os jagunços da usina, sequestrasse qualquer pessoa da direção de um sindicato. E no ano passado sequestraram a Carlita e mantiveram por 2 dias em poder da polícia e do jagunço da usina. Esses são alguns fatos que ilustram bem a violência no estado de São Paulo. O problema é que pega 2 folhas. Peraí, daqui de trás. Sabemos que tem muitos mais conflitos atualmente. Devem ter mais ou menos 2.000 famílias envolvidas em conflitos graves assim. Por coincidência, essa semana também, a CPT da Diocese está lançando esse dossiê que fala sobre um desses conflitos. É um conflito que tem origem em 1976 e até hoje não houve uma solução. É que em 1976
na estrutura de cessão e transferência de direitos possessórios, que tinha roceiros na área com direito. E era para ele e a ex-dona da área limpar a área dos roceiros. Para ele ser julgado. E ele foi preso antes do julgamento. Há 3 anos para ele ser julgado. Demorou mais 3 anos. O jeito que está ficando, não vai dar para fazer julgamento daqui a pouco, porque todo mundo vai morrer. Mas isso é um destaque, um outro tipo de violência, porque há até uma violência maior, que está na primeira negociação de terra, depois aquela lei de forma agrária em 1985. Todo o trabalho foi feito. E até hoje, ainda não resolveu o caso. Em todos esses casos, sendo mais de 100 casos, não houve julgamento. Quer dizer que pequeno produtor na minha região de Piracicaba, não na entrada daqui para lá, que nem de São Paulo, para Piracicaba chegar, é por lado da água. Então, a terra aí não é tão produtiva como a chegada, onde eu moro. E a minha lavoura lá é cana-de-açúcar, que está sendo uma produção que está esquecida e também não está tendo resultado nenhum, o que é. Ano passado, dá 10 mil de prejuízo para mim por aldeia. Sendo que uma produção para plantar um alqueire de grana fica em 107.200, e essa grana que eu vou cortar dá apenas 100 e poucos mil, sendo que 50% desses 100 mil fica em transporte, corte e carregamento. E 50% fica para mim dar 20% do valor da terra de carregamento, manter o adubo, herbicida e o meu trator também, que não sei até quanto tempo eu vou conseguir ficar nele. Sendo que, nesses anos, antes, no plano dos anos, o primeiro, dava para a gente trabalhar aqui uma boa grana. Depois que eu usar, cruzou com nós, reduzir, pelo bom, ele está sendo problema lá para nós. A minha filha pega um ônibus às 11 horas e volta às 7 horas da noite só. Sendo que ela entra às 12h25 e sai às 4h30. E fica depois esperando o seu ônibus 2 horas no grupo aberto, sendo que já foi preso marginal a semana do grupo escolar. E também amanhã já vamos ter uma reunião com a parte da Secretaria de Pesca, ver se nós conseguimos mais pessoas na zona rural, que vai estar muitas delas. Não por muita gente que é estudada, por muitos que estão lá em cima, de segunda ou terceira categoria. É o que eu vou da nossa cidade, que está sendo de baixa categoria, que qualquer pessoa mais alta que atender outra fala, só consegue praticando. Então, é difícil isso. Então, eu Prefeitura de São Paulo. No ano passado, nós tivemos mais de 20 mortes de trabalhadores rurais que morreram vítimas da ganância dos usineiros e, sobretudo, da ganância dos turneiros que trabalham com ônibus ou caminhões sem as mínimas condições de transportar qualquer tipo de animal. Acabam transportando esses caminhões pessoas para levar carroça, para plantar cana, para banhar laranja, para outros tipos de colheita. É um tipo de violência que ele fica camuflado, porque nem mesmo a polícia rodoviária, nem os órgãos do trabalho, ninguém leva em conta, sobretudo quando se pega caminhões sem freio, caminhões com problema de partida, caminhões com
que atingiram 13 trabalhadores no movimento grevista e que ficaram bastante machucados. Junto com essa violência policial do dia a dia, a violência dos motoristas, nós temos ainda outro tipo de violência, que é a própria pressão do poder econômico sobre o trabalhador. Toda vez que o trabalhador tenta se organizar, toda vez que o trabalhador tenta reivindicar, ele já sabe que ele tem pela frente a presença do fiscal ou do próprio patrão brasileiro tentando dar um jeito de colocá-lo de lado. Primeiro sobre a experiência na questão Com relação à questão indígena, a minha maior experiência foi a partir da criação do Conselho Indigenista Missionário CIMI, em 72, onde houve uma mudança profunda na pastoral indigenista em todo o Brasil e também, vamos dizer, no continente latino-americano. Foi pós-Concílio Vaticano II, foi depois do encontro dos bispos e missionários de 5 países em Iquitos, em que se pensou que a forma de ser missionário junto a um povo massacrado durante 4 séculos era a solidariedade. Nós deixamos então de ser ter uma preocupação catequética com relação aos índios, no sentido de despojá-los de sua cultura, de sua identidade, para receber uma religião outra, a nossa, na forma europeizada, tal, para nos portarmos junto a ele na forma do bom samaritano, daquele que viu o caído, e a figura, lembra logo a figura de Jesus, não pergunta pela religião dele, nem pela etnia, mas se curva e se torna solidário. Então, a solidariedade marcou muito a pastoral indigenista até hoje, e em vista do índio recuperar a vida a que ele tem direito e, consequentemente, a terra, consequentemente, a sua cultura, ele se tornar sujeito, não objeto de nossa manipulação, até do nosso trabalho de boas intenções, porém assistencialista, mas ele caminhando com suas próprias pernas. Isso sucedeu, os índios começaram, apoiados pelo CIMI, a fazer suas assembleias, eles começaram a ver que não são inimigos entre si, que o inimigo é outro, e que eles precisavam se unir para recuperar sua cultura, recuperar sua terra, recuperar sua autodeterminação. Isso está acontecendo. Eu acho que isso me marcou. E eu acho que toda a igreja hoje está marcada por essa pastoral de fronteira, essa pastoral do limite da pastoral, e que está iluminando a nossa pastoral como um todo. Com relação aos conflitos na área de Goiás, na minha diocese, a gente tem 2 tipos de conflito. Primeiro, um conflito com relação aos agentes de pastoral, porque nós estamos empenhados, a diocese fez uma opção preferencial pelos pobres, que são oprimidos, e uma opção preferencial pela evangelização. Olha, isso mexe numa região de oligarquias sedimentadas, fortes. Então, começa a igreja a ser olhada com maus olhos. E nós fizemos isso, é uma caminhada que já está completando 22 anos, quer dizer, nós somos a nossa história está muito ligada
a essa história política do país, sobretudo ao tempo da ditadura militar. Somos contemporâneos, né? E isso repercutiu muito fortemente sobre nossos agentes de pastoral. Houve sacerdotes ameaçados de toda forma, de morte, houve processo de expulsão sumária e, ultimamente, o atentado contra o padre Francisco Cavassuti. A gente acha que foi encomendado pela UDR, ele ficou cego dos 2 olhos, mas mesmo assim está trabalhando na sua própria paróquia. Isso é o conflito visto do lado nosso, dos agentes de pastoral. Quer dizer, acho que aquele tiro era destinado ao bispo, foi parar no rosto do padre Francisco. E a gente diz, quando o conflito atinge dessa maneira membros da hierarquia da igreja, é que está sobrando no meio do povo. Então, vários assassinados, vários despejos, e o conflito se dá, sobretudo, porque o pessoal está entrando na terra, está ocupando a terra. Mexer na terra é mexer em algo que toca a corda sensível daquela população dos proprietários, dos donos de terra. Então, esses são vítimas de todo tipo de repressão. Repressão direta dos pistoleiros, tentando amedrontá-los, tentando rechaçá-los da terra, e repressão também oficial por parte da polícia, que agora ocupa o lugar do pistoleiro e que, curiosamente, assume a postura do patrão, que tem raiva daquele pobretão, daquele sem terra, e investe contra ele, às vezes na forma de tortura, às vezes na forma de sequestro, ou então de desestruturação. Como também a violência, foi assinalado isso, da parte do judiciário, que se coloca como um instrumento de defesa da propriedade privada e ignora o grande clamor desse povo pela terra que está muitas vezes abandonada, como ignora também aquilo de direito que já está se consolidando na jurisprudência em favor desse grande problema social com referência à terra. Isso é com relação ao conflito na Diocese de Goiás. Nós vivemos em meio a um conflito, justamente mais na área camponesa. Lá nós não temos índios, mas é um conflito envolvente, muito absorvente. Bem, a igreja toda, ela tem uma postura solidária com relação ao pobre, ao oprimido. Fazer opção é uma postura política de analisar as causas da sua pobreza, da sua marginalização e se colocar a serviço de uma mudança. É nesse sentido, então, que a gente acha que, para ser solidário, a gente tem que ter um conhecimento profundo, uma análise do que está sucedendo e procurar, com os nossos meios, colaborar para que a libertação aconteça. E é importante lembrar que a coisa não procede assim como uma brigazinha entre patrão e operário, entre dono de terra e poceiro. A coisa é muito mais profunda. Nós estamos envolvidos num grande conflito, um conflito que envolve o continente todo, e há uma política aí que comanda esses governos. Nossos governos já foram governos ditatoriais por um comando
que achou que devia ser assim. Depois começou a abertura gradual e lenta e contínua. Agora nós temos um outro tipo de política que é dirigida, para dizer a verdade, contra as organizações populares, contra a articulação do povo. E isso se pode dizer, é a geopolítica mais ampla que está predominando na América Latina e que visa desestimular essas organizações e, quando elas são feitas, procura dissolvê-las, cooptá-las, até pelos chamados conflitos de baixa intensidade, que vai tornando essa sociedade, quer dizer, em ascensão, lavradores, operários, índios, um organismo completamente desarticulado e desmantelado. Essa visão deve nos ajudar a ter uma postura coerente, que não se trata só de ir apagar incêndio aqui e acolá na área dos conflitos, mas ver que rumo está tomando a nossa política e onde nós devemos investir em termos de apoio, em termos de ajuda, no sentido de clareza, no sentido de estímulo às organizações, porque é por aí que deve passar, a meu ver, a resposta ao clamor do nosso povo. O povo está clamando a Deus e Deus responde através dos novos Moisés, que são uma infinidade de pessoas que se articulam, se organizam, apesar de todos os obstáculos criados em ponto grande ou em ponto pequeno contra essa perspectiva. É isso que eu chamo a solidariedade na hora atual, que está sendo entendida por grandes setores da igreja, querendo ajudar essas populações, tanto indígenas como lavradoras. Filmar o olho que foi atingido, tá? Espera aí, esse é o começo da luta ou só do acidente? Do seu acidente. O senhor fala um pouco quem o senhor é, tá? Em que o senhor trabalha e por que aconteceu o acidente, tá? Mas aí o senhor fala um pouco mais alto por causa do som que vai sair, tá? Quando ela disser já, aí o senhor começa, tá? Pode começar. O meu nome é Santílio Pilcim de Oliveira, né? Sou acampado da Fazenda Timboré, né? Já estamos aproximadamente com 10 meses que estamos naquela área, né? E estamos lutando. Ao entrar naquela fazenda, no dia 18 de agosto de 1989, né? Então, quando foi no dia 19, no outro dia, portanto, então o fazendeiro, o grande latifundiário, né, contendo 26 fazendas, então ele achou que não podia ceder aquelas terras para nós, né? Então mandou os seus jagunços ir nos atacar. Então, tendo o caminhão cheio de jagunço, com armas fortes, todos armados, né? Então eles nos atacou. A gente estava lá, providenciando para fazer os barracos, né? Então o caminhão passou assim, pela estradinha que tinha, beirando a nós, nossos barraquinhos, e ali também, em seguida, já foi detonando armas, né? Então, o primeiro tiro, de uma calibre 12, eu estava assim em pé, na frente, né? A turma toda assim ao lado e eu em pé. Então, eu recebi aquele tiro, né? Eu recebi aquele tiro. Aí eu caí, gritando, né? Para mim, parece que tinha cegado as duas vistas, porque
banhou tudo de sangue, né? Ficou tudo lavado de sangue, né? Eu estava com um bonelzinho na cabeça, aquele bonel ficou lavado de sangue, a minha camisa, a minha calça, ficou tudo lavado de sangue, né? E então, os colegas já me pegou, já arrumou socorro para mim, né? E os outros companheiros enfrentou a luta, né? Enfrentou. E o jagunço atirou bastante, deu muito tiro, e depois eles saíram correndo. Saíram correndo, chegou mais na frente, eles pôs fogo no barraco deles, que eles estavam lá alongados, né? Pôs fogo no barraco e saiu em seguida correndo também, né? E nós não pôde reagir, porque nós não tínhamos arma. Nós não tínhamos arma nenhuma. A arma que nós tínhamos era enxadão e foi para modo de fazer os barraquinhos. Então, porque a gente anda atrás de terra e não de guerra, né? Porque se nós fosse guerrear, aí nós podíamos até ser punidos, mas nós estamos atrás de terra, né? Então, aí por diante, eu recebi o socorro, né? Fiquei internado, tive como morto, quase morto, né? Inclusive o jornal saiu que eu morri, porque eu estive ruim mesmo, né? Quase morto, né? Aí depois sobrevivi, né? E então fui para Brasília, lá tive internado também 14 dias. E o acampamento ficou, né? Por causa daquilo, houve apelo para o governo, para o juiz, para o INCRA, para o presidente, né? Então houve apelo e foi sequestrado aquela área, né? Para nós, né? Então nós estamos ali naquela área. Aquela área não está cortada, porque não foi resolvida ainda, não está cortada. Mas nós estamos ali plantando alguma coisinha para sobreviver, né? E eu estou aí sofrendo mesmo com a minha vista, sem poder trabalhar. O fazendeiro está sossegado, né? Os seus jagunços estão todos lá, né? Passeando na cidade, bebendo, tomando a sua pinga, né? Tocando violão na porta dos bar. Isso é que é o serviço deles, né? E nos ameaçando, continua nos ameaçando, né? Inclusive, há umas 4 semanas atrás, eu estava na cidade, né? Estava na cidade e tinha 4 jagunços do mesmo fazendeiro me seguindo, né? Me seguindo, soube que ele estava me seguindo, senti que ele estava me seguindo, né? Aí então eu descobri, é o fazendeiro que está pondo uma rede de jagunço para ver se me sequestra, que é para me matar no mato, né? Para me matar no mato. Então, e eu me cuido na cidade, né? Que eu só vivo mais para a roça. É difícil ir na cidade. Só vou na cidade quando eu estou com bastante companheiro. Eu sozinho não vou. Nem com um, nem dois eu não vou. Né? Pronto? Assentamento Conquistadora da Terra, em Ronda Alta, Rio Grande do Sul. João sem terra, teu tempo chegou. Gelson, você coloca que as máquinas e os implementos pertencem à Associação das 15 Famílias. E a terra? Como é que vocês trabalham a terra aqui no assentamento? Bom, além dos equipamentos, né, tratores, equipamentos que você tem no grupo das 15 famílias, né, com o passar do tempo, né, e as discussões que você teve no assentamento, e também indo, né, a nível de Brasília e ver as experiências que já existem da cooperação agrícola, né, está se definindo, né, a partir de uma prática de 1 ano e meio já de trabalho, né, de um grupo, né, está se definindo e a opção pelo trabalho coletivo, né, de um grupo de 6 famílias, né, porque achou por bem, né, por a terra coletiva pelas vantagens, né, principalmente na conservação do solo, né, no ganho econômico que você tem com o maquinário, né, em vez de fazer um lotezinho, né,
e chega na divisa e aí dá a tal de erosão que se chama, né? Hoje, né, com a terra coletiva, é evitado isso, onde pega de um lote e vai na outra ponta, né, evita essa erosão. E com isso a gente consegue, né, conservar melhor o solo e também um aumento, né, no plantio e um aumento de produção. Se a gente vai ver, né, o grupo, né, há um ano atrás, que a gente plantava a terra individual, né, a média de plantio que se tinha aqui de soja, um exemplo, né, o pessoal, ninguém plantava mais que 12 sacos de soja no grupo, quem tinha o lote um pouquinho maior. Hoje, com a terra, né, que foi colocado, tanto o lote pequeno como o maior junto, né, sem diferença, foi colocado igual no grupo, a planta de soja, ela subiu para 15 sacos de soja por família, né, fora o aumento de plantio que teve de outras culturas, como milho, feijão, arroz, né, que foi plantado em conjunto também, né. Então, Gelson, quais são as perspectivas de produção que vocês têm para essa safra? Bom, com o aumento que você teve, né, de plantio esse ano com a terra coletiva, né, e aí a gente está com uma planta de 120 sacos de soja, né, uma previsão de 2.000 a 2.400 sacos de soja, por estar uma lavoura muito boa, né. O milho a gente plantou quase 200 quilos, né, e a gente espera colher aí perto de 900 sacas de milho, né, uma lavoura que está muito bonita, a lavoura de milho, né, e já se teve uma colheita de trigo, né. Além disso temos também uma planta de feijão comunitário, temos um arroz, né, fora vacas leiteiras, né, e outros produtos de subsistência das famílias do assentamento, né, do grupo. Gelson, e como se dá a organização da produção nesse grupo comunitário de vocês? Bom, a gente, através de muitas experiências que você tem, né, e vendo, né, a problemática da pequena propriedade hoje do pessoal que estão perdendo a terra por falta de um planejamento, né, a gente vendo isso, né, conseguiu discutir no grupo e fazer um planejamento da área, né. A gente, de repente, tem uma área que produz arroz, a gente põe o milho e vice-versa, né. Então, a questão de a gente no grupo discutir conforme o tipo de solo, o tipo de cultura, a questão da adubação, como se deve ser feita, né, como a gente tentar aumentar a produção, né, investindo menos, né, diminuindo o custo de produção, né, e como também vender melhor. Uma discussão que a gente tem no grupo é a questão da compra e a venda também em conjunto, que isso favorece muito, né. E como se dá a forma de trabalho nesse grupo? Bom, aí é definido, né, conforme o trabalho que você tem, né, se um vai trabalhar no trator, aí os outros ficam trabalhando, é esquematizado por semana, cada semana, né, você senta no grupo e aí você planeja o que os homens vão fazer, né, aonde vão fazer, né, as mulheres, qual é o serviço que vai fazer, qual é os dias da semana, né, se a parte da manhã, a parte da tarde, é um planejamento também junto com as mulheres. Aí eu te ouvir o teu grito de paz, e não andarás qual cusco sem dono, perdido nas terras do imenso Rio Grande, vivendo sem terra no imenso Brasil. Departamento da Fazenda Itapuí, em Canoas, Rio Grande do Sul. Juventude, tua hora é agora, pois quem sabe não espera acontecer. Vai em frente na lucidez dos grandes. O meu nome é Darcy Zatti, faço parte de um grupo de 13 famílias, de um trabalho coletivo. Estamos aqui em cima dessa área da Fazenda Itapuí desde julho, de 22 de julho de 1988, e onde se conseguiu aí... Coisa mesmo, né? Porque aí vem... Temos aí o trator, temos a plantadeira, um triturador, temos aí uma batedeira, temos aqui 2 grades, temos um jumbo, temos um arado de disco reversível, temos um caroção e mais ferramentas manuais que a gente conseguiu. E dá para se ver que o trabalho comunitário realmente, o trabalho coletivo, ele é um reforço muito grande, onde que cada família não consegue aí a desenvolver aquele trabalho que desenvolveria individual. Já se conseguiu plantar em torno de 400 quilos de milho. E temos terra pronta para plantar em torno de 350 quilos de milho ainda. Se plantou bastantinho arroz, se plantou mandioca, batata, melão, melancia, né? E se plantou também
feijão preto, em torno de 250 quilos de feijão preto. A estimativa do feijão preto seria uma colheita aí aproximadamente de 100 sacas, né? Usando aí no máximo 4 hectares de lavoura, 4 hectares de terra. E o milho, a estimativa da colheita do milho seria em torno de 1.800 sacos. Juventude, tua hora é agora, pois quem sabe não espera acontecer. Vai em frente na lucidez dos grandes. Assentamento Nova Ronda Alta, em Ronda Alta, Rio Grande do Sul. Nova Ronda Alta, terra prometida, quando a união não falta, sobre a terra é vida. Terra prometida que conquistaremos com a força unida e os irmãos que temos. Terra prometida que conquistaremos com a força unida e os irmãos que temos. Podemos, Deus está por nós, juntos venceremos muitos curiosos. Para a gauchada que firme onde está, a golpe de enxada o chão crescerá. Estamos no assentamento Nova Ronda Alta, no município de Ronda Alta, no Rio Grande do Sul, que é um assentamento totalmente coletivo. E vamos falar com o companheiro Valdemar de Oliveira, que faz parte da coordenação nacional do movimento. Valdemar, há quanto tempo vocês estão assentados aqui? Quantas famílias são e de onde vocês vieram? Bem, nós somos oriundos do acampamento da Encruzilhada Natalina, né? Acampamento esse que durou 3 anos, né? Onde foi uma luta aí, tratado com o governo, né? Como foi muita pressão do governo. Em 81, vem a segunda fase, que aí propriamente dito, onde o movimento sem terra começa a aparecer no cenário nacional. Em 81 surge a Encruzilhada Natalino, ao qual eu fazia parte, nós ficamos 3 anos acampados, e a partir da Encruzilhada Natalino, creio eu, que o movimento do sem terra, que hoje está consolidado nesse país, começou na Encruzilhada Natalino. Depois, né, esse acampamento do Encruzilhada Natalino foi transferido aqui para esse local da Nova Ronda Alta, né, onde até a conquista da terra, que foi em 83, né? Então faz 5 anos que nós estamos assentados aqui nessa área, um assentamento com 10 famílias. E por que vocês optaram em trabalhar dessa forma? Bem, durante o acampamento, vendo a dificuldade, né, que os pequenos agricultores encontravam na região, aqui nessa região, né, 70% dos agricultores já tinham vendido as suas terras, né? Venderam não porque não trabalhavam, eram trabalhadores que dedicavam a sua vida à lavoura, né? E acabavam perdendo suas terras por causa da exploração desse sistema capitalista, né? Quer dizer, o pessoal dedicou ao seu trabalho na terra e acabavam perdendo. Então, nós começamos, vendo isso, começamos a avaliar o que estava acontecendo na região. E nós vimos que a saída seria socializar, quer dizer, a terra, né, trabalho coletivo. Com isso, aumentaria a terra, a área de terra, né, e se teria acesso, né, à mecanização, à tecnologia mais avançada, ela facilitaria, né. E como se deu esse processo de socialização dos meios de produção? Daí ele teve 2 etapas, né. O início, né, foi a terra toda ela coletiva, né, e máquinas um trator que foi adquirido e outros equipamentos, né, que foram adquiridos no início aí, então eles eram todo coletivo. E aí teve 2 coisas aí que ficaram individuais. Acho que aí então foi um processo, né, que decorrer do tempo aí que nós fomos avaliando e se dá por conta, né, que aquelas 2 coisas, que eram o gado e o suíno, ela estava até atrapalhando o andamento do próprio trabalho coletivo. Porque você tem teria a terra coletiva,
quer dizer, as máquinas coletivas, e aí não poderia, né, se ter o gado individual e o suíno também individual, porque isso atrapalhava, né, a questão aí do andamento do grupo, porque você perdia muito tempo cuidando das coisas individuais. E como cada um cuidava do seu gado e o suíno, ele também, os seus rendimentos, né, eram menores, né? Quer dizer, então, quanto mais você socializar os meios de produção num trabalho coletivo, quer dizer, maior serão os rendimentos, né? Mais lucros você vai ter. E como é que funciona a associação de vocês? Como é que vocês administram ela? Bem, ela funciona, né, por setores. Então, cada setor tem seus responsáveis. No setor das máquinas, para cuidar das máquinas, tem 2 responsáveis. Na questão do banco, né, para fazer financiamento, para a questão de investimento na lavoura, também tem seus responsáveis para que todo mundo não vai perder o tempo de ir para o banco, né. E também na produção, tem os responsáveis, né, para cuidar da produção. Não quer dizer que esses responsáveis sejam eles que têm que fazer as coisas e tomar as decisões sozinhos. Não é isso, né? Eles são para cuidar disso e aí colocar nas reuniões, que nós temos reunião todas as quartas-feiras, né, para discutir o andamento do trabalho, né. E no final do mês, a gente tem uma avaliação. A gente faz uma avaliação para ver como é que foi o andamento daquele mês, né. E aí, no final do ano, a gente também faz uma avaliação geral do ano, né. E quais as vantagens econômicas que vocês tiveram até aqui? Bem, as vantagens econômicas, né, elas foram inúmeras, né. Quer dizer, esta área aqui, do início ela era uma área, né, toda ela era mato, né, capoeirão. Aí a gente teria que recuperar um solo muito ácido, tinha que investir muito nessa área. Então, o primeiro passo aí tinha que destocar toda a área, né, e depois calcarear e implantar o sistema de terraços e microbacias, né, para aumentar a produção, que a área quase não produzia, né. E aí, depois nós partimos para melhoramento, né, no galpão. Então, construímos também um armazém, né, e a partir daí do armazém, construído o armazém, nós investimos aí no melhoramento das casas, porque no início todo mundo aí estava nos barracos, né. Aí partimos para o melhoramento das casas e também depois, vendo mais a questão da produção, nós investimos aí na questão de uma rede, complementação de uma rede elétrica, né, que seria para irrigação. Nós temos todo o equipamento para irrigação e nós tocava esse equipamento com trator e ele se torna inviável. Então, portanto, os custos eram muito altos, né. Nós teríamos que diminuir os custos, né, e aí nós investimos então nessa questão da complementação da rede para tocar a irrigação. E além da agricultura, vocês têm alguma outra forma de produção? Bem, nós também temos outras fontes, né, de produção, que seria os suínos, né. Nós investimos também nos suínos, né, melhoramento dos suínos, construímos um chiqueirão e apostamos também nos suínos, aqui é onde que está rendendo lucros, né, a todo final do mês. Nós temos entradas, né, de recursos dentro do assentamento, questão dos suínos. Também na questão de aves, né, nós construímos um galinheiro e também temos uma outra fonte de renda para o assentamento. Temos agora pensando, né, e vamos apostar no melhoramento do gado, o gado leiteiro, né. E quais as perspectivas de produção que vocês têm para esse ano, Valdemar? Bem, a perspectiva de produção para esse ano seria na questão da soja, né. Nós estamos em torno de plantas de lavoura esse ano, em torno de 100 hectares, né. Então, para a soja, nós estamos esperando aí em torno de 40 sacos por hectare, né. E o milho a gente está pensando numa produção de 70 sacos por hectare. Mas tendo em vista aí, né,
como eu falava antes, da questão da implantação da irrigação, para o futuro aí, né, para o ano que vem, os próximos anos aí, nós poderemos aumentar essa produção, no caso do milho, até em 80%. Né? E qual a participação do assentamento de vocês nas lutas populares? Bem, o assentamento, desde o início, né, a discussão que se teve no grupo, como grupo, né, foi que não adiantaria nada nós formar um grupo, ter um trabalho coletivo, tudo socializado, né, e nós se isolar. Então, o entendimento do grupo foi que nós participaria em todos os movimentos populares. Quer dizer, a questão da luta pela terra, nós temos uma obrigação, né, de lutar pelos campanheiros, que sem terra, né, então o grupo optou por aí também, desde o início, continuar a luta pela terra junto com os companheiros que não têm terra. Na questão do sindicato, o grupo também vem atuando, né, na luta por uma nova proposta de sindicato, inclusive tem o secretário do sindicato aqui dentro do assentamento. Na construção do partido, né, Partido dos Trabalhadores, o grupo também vem lutando desde o início, né, inclusive tem um vereador, né, que é daqui do assentamento, né, pelo Partido dos Trabalhadores. A luta pela terra, ela vai até um certo limite, mas nós temos que ter um projeto político para a transformação dessa sociedade. E por isso que, analisando os partidos, eu percebi que era o Partido dos Trabalhadores que tinha esse projeto político e por isso é que eu ingressei no Partido dos Trabalhadores. Hoje, como vereadora, aqui no município de Ronda Alta, a gente percebe que se tem um espaço a mais na Câmara de Vereadores para a participação da população do município na discussão, principalmente da reforma agrária e da luta dos pequenos agricultores e também dos operários. Uma outra questão muito importante, né, que é a contribuição também do grupo, é na área da cooperação agrícola. Né? Então, tendo em vista, né, do exemplo que nós fomos dos pioneiros aqui na região, né, o grupo tem participado e colaborado muito nessa questão de cooperação agrícola. Né? Nova Ronda Alta, terra prometida, quando a união não falta, sobre a terra é vida, terra prometida que conquistaremos com a força unida e os irmãos que temos, terra prometida que conquistaremos com a força unida e os irmãos que temos. Podemos, Deus está por nós, juntos venceremos muitos curiosos, para a gauchada que firme onde está, a golpe deixada o chão crescerá, para a gauchada que firme onde está, a golpe deixada o chão crescerá. Através destas experiências de cooperação agrícola, vimos que somente o trabalho coletivo pode garantir a permanência na terra. É também por esta organização que poderemos romper com o avanço desenfreado do capitalismo no campo. Análise do capitalismo no campo. Temos a presença aqui do companheiro Egídio Bruneto, da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, assentado em Tracotinga, Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina, e faz parte de um grupo coletivo de 34 famílias, e que vai fazer para nós um relato da análise da pequena propriedade e também as saídas para o movimento sem terra nessa perspectiva da reforma agrária. Bem, companheiros, para a gente falar, analisar e mesmo conhecer as experiências de cooperação, é importante a gente conhecer melhor a problemática existente nas pequenas propriedades
de pequenos camponeses, pequenos agricultores, e também qual é a perspectiva da pequena propriedade para os próximos anos, né? O próprio desenvolvimento do capitalismo no campo. Então, o que se observa, especialmente nos últimos anos, a dinâmica do próprio capitalismo, é que a tendência normal da pequena propriedade é desaparecer por uma série de razões, né? Uma que o capitalismo ele se desenvolve, a gente poderia dizer de uma forma afunilada, onde cada ano que passa aumenta a crise, né? Aumenta a exploração, e essa crise econômica e a própria exploração faz com que grande parte dos pequenos proprietários, tanto do campo como proprietários urbanos ou microempresas, microproprietários, desapareçam porque não conseguem competir no mercado, não conseguem ter grande produtividade, por uma série de razões. Em relação à agricultura, o que a gente observa nos últimos anos é o desaparecimento de milhares de pequenas propriedades, porque o governo tem uma política deliberada de não apoiar, não incentivar a pequena propriedade. Então, o que se observa, especialmente nas nossas regiões, é que as terras já estão bastante desgastadas e os agricultores não têm mais condições de investimento, né? Então, o governo não tem uma política para a pequena propriedade, que é uma política de crédito, de financiamentos. Só existe isso para as grandes propriedades. Não existe uma política de preço, não existe o seguro agrícola que tanto os trabalhadores do campo batalham para conseguir, né? Então, toda a política é voltada para a grande propriedade, porque a grande propriedade é que dá mais produção, dá mais lucro, e é isso que interessa dentro do sistema capitalista, né? A propriedade que produza, né? E especialmente com essa política que nós temos no país, que é uma política essencialmente voltada para a exportação, para pagar os juros da dívida externa. Então, os agricultores, a cada ano que passa, mais deles vão à falência, né? Se obrigando a vender a terra, né? Porque hoje não existe preço, e os juros dos bancos, os juros dos financiamentos são juros altíssimos, que a produção já não consegue mais cobrir. A produção que a gente faz na pequena propriedade, onde é uma produção ainda bastante primitiva, sem tecnologia, etc., não dá para, os rendimentos delas não dá para a gente pagar os juros dos financiamentos. Então, existe uma série de problemas e a tendência normal é ir acabando com a pequena propriedade. Então, esse é um dos primeiros entendimentos que nós, camponeses, nós trabalhadores, temos que ter, né? Que não existe futuro para nós dentro da pequena propriedade. E a pequena propriedade, hoje, ela é inviável também, porque a gente não consegue implementar dentro dela a tecnologia, que com isso a gente aumenta a produção e também diminui os custos de produção. Porque é inviável hoje você ter máquinas, etc., se você for um pequeno proprietário sozinho, né? Então aqui está, para nós do Movimento Sem Terra, um grande desafio em relação, inclusive, às áreas, os grandes latifúndios que nós temos conquistado a nível do país, é não transformar eles em pequenas propriedades. Então, a primeira coisa que a gente deve ter claro é que a pequena propriedade tem uma série de razões que está inviabilizada. E a tendência dos próximos anos é desaparecer. Então, se nós, a partir de nós conquistarmos a terra, a gente transformar o latifúndio em pequena propriedade, dividindo os lotes, praticamente nós estamos trazendo para cima da gente a autofalência, ou logo ter que entregar as terras de volta para o latifúndio, né, através dessa política que o governo adota. Existe, inclusive, um outro problema que nós, camponeses, a gente muitas vezes não se dá conta e que realmente contribui para essa descapitalização e esse aumento da exploração para cima dos camponeses, que é
o trabalho que nós chamamos de um trabalho artesão, né? Onde os pequenos proprietários, dentro da pequena propriedade, tentam de todas as formas sobreviver e numa política de produzir um pouco de tudo, né? Então, não ataca de frente aonde está o real problema, que é o problema da exploração, o problema da exploração capitalista. Então ele tenta produzir dentro da propriedade dele tudo que for necessário, né, para sobreviver, e muitas vezes acha que o problema dele está em porque ele plantou determinada cultura, plantou feijão e devia ter plantado soja, ou devia plantado milho e ter criado suínos, né? E não, muitas vezes a gente não percebe que o problema real é a exploração geral que o capitalismo traz para cima da gente. Então esse tipo de prática dentro das pequenas propriedades faz com que a família do pequeno proprietário trabalhe muito mais, né? Então o custo de produção, né, pelo excesso de mão de obra, acaba se elevando muito. Então está o camponês plantando feijão, milho, soja, criando suínos, criando porco, fazendo horta, fazendo fruticultura, fazendo apicultura, e a carga de trabalho, ela geralmente dá em torno de 10, 12 horas diárias, né? Então o camponês é aquele que levanta às 5 da manhã para ir dormir às 10 da noite. Então a exploração para cima da própria família, especialmente o trabalho das mulheres agricultoras, se eleva muito mais por dentro da pequena propriedade, a gente querer fazer de tudo, né? E com pouca mão de obra, então exige mais dos trabalhadores. Então esse é um problema que dentro da pequena propriedade, dentro da pequena propriedade camponesa, dificilmente a gente resolve, né? Vai ser um problema que tem tendência a se avolumar mais, né? De nós trabalhar cada vez mais e cada vez mais também empobrecendo e perdendo as nossas terras. Bom, acho que esses dados, ou essa situação, nós trabalhadores temos que ter cada vez mais claro, conhecer profundamente, né, como é que o capitalismo age, como é que se desenvolve, né, e qual é que é a nossa perspectiva, né. Então, a partir das lutas aí que nós fizemos contra o Movimento Sem Terra, né, a organização do movimento, as ocupações e as conquistas de terra, e também das primeiras experiências de conquistas de terra, fica cada vez mais claro que de nada adianta a gente fazer as grandes lutas e transformar as grandes conquistas em pequenas propriedades de terra, porque a gente está se inviabilizando economicamente. Então, a partir dessa experiência concreta, da experiência de outra luta dos trabalhadores, é que a gente começa a definir, claro, que para enfrentar isso tem duas formas, que é transformar as lutas dos trabalhadores em grandes lutas, né? Que a gente poderia chamar das lutas políticas, né? Que é a luta do movimento social, a luta do sindicato, a luta do partido, na perspectiva da transformação social. Agora, a partir das terras conquistadas, nós temos que organizar uma nova forma, um novo jeito de organizar a produção. Então, por isso que dentro do movimento nós definimos como uma linha política nas terras conquistadas a gente implementar aquilo que nós chamamos de cooperação agrícola, né? Que são várias formas de a gente organizar a produção, que vai desde o mutirão, compra de máquinas, utilização de máquinas, a exploração das riquezas naturais conjuntas, a comercialização, a compra, até o uso totalmente coletivo das terras, né? Transformando as grandes fazendas em grandes propriedades, né? Não transferindo elas ou parcelando elas, né? Então acho que esse é um desafio, mas é uma decisão política, uma definição política que nós trabalhadores temos que ter. E a gente até poderia, ou pode nesse momento, fazer uma avaliação das várias experiências que a gente já tem hoje dentro do Movimento Sem Terra a nível de país. Nós aqui no estado de Santa Catarina temos um exemplo muito concreto, que foi a primeira fazenda conquistada, que foi no ano 80, que é a Fazenda Burro Branco, onde é um primeiro marco da luta do Movimento Sem Terra, onde era uma grande fazenda e os trabalhadores entraram, ocuparam essa área e transformaram toda ela em pequenas parcelas
são hoje mais de 300 famílias assentadas nessa fazenda. Então o que acontece? Cada companheiro optou por dividir a terra. Estamos na Fazenda Burro Branco, município de com o senhor Jardelino Moraes. Senhor Jardelino, quantos hectares de terra possui a Fazenda Burro Branco? A Fazenda Burro Branco possui 3.000 hectares de terra. Quando foi desapropriada? Em 1981. Quantas famílias vivem aqui assentadas e qual é a realidade dessas famílias? Olha, quantas famílias, pelos últimos dados que nós temos, são 314 famílias. Só que dessas 314 famílias, 126 que possuem de 5 hectares para menos. E aí o restante que tem um pouquinho mais de terra. A realidade das famílias, nós temos 2 pontos. Primeiro, que essas famílias que não possuem uma quantia de terra necessária para sobreviver, que só plantam assim para sua existência, eles têm uma situação muito difícil, porque eles têm que tirar para alimentação, por exemplo, aí para subsistência total, que é roupa, remédios e outras coisas. O segundo ponto é que os que possuem um pouquinho mais de terra, eles têm um pouquinho mais, uma maneira, dizemos, de viver melhor. Só que a situação também não é tão boa, porque a fazenda não possui recursos algum. O povo vive com aquilo que produz. E qual é a produtividade da fazenda? Como está sendo aproveitada a terra? Ela está sendo totalmente cultivada, como nós dizemos, né? São plantadas totalmente, até aí onde a gente vê, onde possui os cerros, onde, por exemplo, onde dá para aproveitar um pedacinho de terra, é plantado. A produção é muito grande porque a terra produz bem. É produzido o feijão, o milho, o arroz e o trigo também esse ano deu uma produção boa. Então a primeira coisa que aconteceu foi a exploração da madeira como uma forma de sobrevivência. E uma terra com muita dificuldade de produção. Então, como existe muita gente e muitas famílias, a terra teve que ser totalmente cultivada. Então tem grande parte da área que não serve para a agricultura por ser uma terra dobrada e etc. Então tiveram que desbastar toda a madeira e hoje fazendo agricultura em terras muito declinadas. E cada companheiro, cada morador, morando na sua casinha, tendo uma estrada própria, né? Então uma fazenda de terras que poderia ser aproveitada para a agricultura, para a pecuária, para preservação das próprias florestas nativas, hoje está toda ela devassada, ocupada, e dentro dos próximos anos, provavelmente, ela não produzirá mais. E também a gente não consegue recursos para investir na produção, porque a quantidade de terra é mínima e não dá para a sobrevivência das famílias. Então, a tendência normal desse tipo de experiência é o pessoal continuar na miséria, ou daqui uns dias, já acontecendo alguns casos, de companheiros abandonando ou vendendo as terras para tentar conseguir sobreviver de outras formas ou em outros tipos de trabalho. A questão do financiamento, a gente nunca conseguiu uma infraestrutura na questão de ser lotes tão pequenos e é inviável economicamente. Não se tinha uma garantia de devolução e aí fez com que realmente nós não conseguíssemos ser beneficiados pelas infraestruturas que demais assentamentos foram beneficiados. Nós vejamos aí companheiros, 126 companheiros, com menos de 5 hectares. Esses companheiros são de famílias numerosas e realmente faz com que esses companheiros que têm uma família numerosa, eles trabalham de uma forma individual, pois sendo que os companheiros não têm o módulo, ou seja, os 15 hectares, exige deles a fazer um trabalho individual, né, umas propriedades de terceiros. E realmente os companheiros que têm um módulo, que são um número mais pequenos, eles residem numa terra que é ácida, exige uma correção muito grande e realmente faz com que muitos companheiros desses se obrigaram a abandonar esses lotes. Por outro lado, nós temos várias
várias experiências interessantes, e uma delas que tem contribuído internamente dentro do movimento, que a gente poderia pegar o exemplo do assentamento Nova Ronda Alta no Rio Grande do Sul, que também é um marco na luta do movimento Sem Terra, onde 10 famílias, aí a partir do acampamento da Encruzilhada Natalina, que começou no ano 81, depois de 3 anos de ocupação, de acampamento, etc., optaram por trabalhar coletivamente. E hoje, uma experiência interessante, onde toda a terra é trabalhada de forma coletiva e todo o equipamento agrícola e os investimentos são feitos de forma coletiva, né? Então, uma experiência, inclusive, na elevação do nível de vida dos trabalhadores daquele assentamento, e uma questão muito interessante que é, além de melhorar o nível de vida, é uma grande quantidade de companheiros, liderança desse assentamento, que podem contribuir na luta geral dos trabalhadores do movimento Sem Terra para continuar essa luta pela reforma agrária e pela transformação da própria sociedade. No Estado, nos últimos tempos, tem algumas experiências, inclusive interessantes, que é como aproveitar melhor tanto os recursos que a gente consegue do Estado, né, que é as conquistas dos financiamentos, mas também os próprios recursos naturais. E que é importante a gente assim analisar com mais profundidade. E eu acho que um dos exemplos interessantes foi esse de Abelardo Luz, né, onde os companheiros conseguiram um recurso que veio do Estado, um recurso mínimo, mas conseguiram agrupar esse recurso e capitalizar numa pequena serraria, que com essa serraria eles conseguem fazer um outro aproveitamento, que é o aproveitamento das riquezas naturais que a madeira é existente, e isso transformando em desdobrando da madeira, que é para aproveitar para construir as casas, né, que com o recurso que o Estado fornecia não teria condições. E mesmo vendendo esse tipo de madeira que eles estão aproveitando hoje, certamente não construiriam as casas que hoje eles estão construindo, né? Outra forma de aproveitamento interessante da madeira é aproveitando os restos para produzir carvão, né? E que se os companheiros, a grande maioria, tivessem no lote individual, não teriam condições, inclusive, de fazer um investimento para a construção dos fornos, ou trabalhando de forma individual, certamente o que está acontecendo em muitos assentamentos é que essa madeira ou acaba apodrecendo, ou os companheiros têm que queimar para poder tentar fazer agricultura, né? E como os companheiros colocavam nas experiências, a agricultura nessas regiões hoje, sem recuperação de solos, ela não produz para subsistência. Então é uma outra forma que o pessoal consegue se organizar para conseguir subsistir na terra, mas também para começar a ter um certo crescimento econômico, né, das famílias que estão nesses assentamentos. Ao aproveitamento melhor dos recursos naturais, não há a menor dúvida de que, se for de forma individual, praticamente esses recursos não serão bem aproveitados, né? Ou o capitalista explora, ou o companheiro que foi beneficiado não tem condições de transformar ele numa produção mais rentável. E uma outra experiência interessante que realmente tem mostrado ganhos econômicos e organizativos políticos é como aproveitar melhor também os recursos que a gente consegue do Estado, né? Exemplo dessa experiência da associação do assentamento de Mas Costa, onde os companheiros conseguiram, os recursos que conseguiram do Procera, a juntar e comprar um instrumento para comprar os caminhões, que é para aproveitamento ou fazer o transporte da produção de dentro para fora e também das necessidades que o assentamento tem, que a gente poderia chamar isso de bens indivisíveis, né? Se cada companheiro beneficiado fosse pagar frete, teria gasto o dinheiro e não teria capitalizado, né? Teria gastado a mesma quantia e pagado por um terceiro. Assim como os companheiros tiveram a capacidade de juntar em uma grande quantidade de companheiros, juntando esse dinheiro com o mesmo custo que eles teriam pagando individualmente, conseguiram comprar os caminhões e transformar isso em bens indivisíveis, que vai ajudar na produção, no transporte da produção
e é também uma outra fonte de renda ou de capital que fica para o assentamento, e se eles não tivessem adotado dessa forma, teriam esse capital passado para terceiros. Mas acho que o grande desafio mesmo da cooperação, a grande política, é a gente buscar a não divisão da terra. Então aqui está acho que é o grande passo que nós temos que dar em relação à cooperação agrícola. A terra trabalhada de forma ampla, né? Onde os companheiros que vão para os assentamentos possam planejar a produção, que na pequena propriedade a gente não consegue fazer isso, né? Você tem que tentar aproveitar ao máximo toda a propriedade. E na grande propriedade, você pode organizar a produção, aproveitando inclusive melhor os solos, que aproveitando os recursos naturais, as áreas de preservação, as áreas onde a gente pode fazer a produção de gado, que nós chamamos de pecuária, né? E as áreas melhores onde a gente pode fazer agricultura. E aí vai desde as melhores condições para a gente aplicar várias alternativas, quer tanto na produção como na preservação dos solos, que na pequena propriedade isso é praticamente impossível a gente aplicar. E aí vai um grande, que a gente poderia chamar de grande mérito da cooperação, que é onde o grande grupo se organiza para fazer a produção. E daí faz de forma planejada e organizada, que é onde dentro dos grandes assentamentos a gente faz a distribuição de tarefas, onde o trabalhador rural, o camponês, não vai mais fazer a produção de forma artesanal, está em fazer a produção de forma profissional e com maior tecnologia possível. Então, na grande propriedade, você aplica alta tecnologia para a produção, que é o uso de insumo, que é o uso da maquinária, etc., né? E aonde você especializa companheiros, que é, por exemplo, no setor de agricultura, no setor de pecuária, no setor de reflorestamento. E aí não está mais o camponês fazendo de tudo na propriedade e ele fazendo um pouco de tudo, né? Então você planta de tudo, né? Mas planta em grande quantidade, onde diminui os custos de produção e aplica a tecnologia, e especializa os companheiros. Então, com isso, aumentando a tecnologia, vai baixar necessariamente os custos de produção e vai aumentar a produtividade. E o grupo em si, ele trabalha bem menos, porque usando tecnologia, usando maquinário e distribuindo as tarefas, o trabalho é bem menor. E aí sobra bastante o tempo disponível para que a gente possa militar, possa trabalhar na organização dos trabalhadores para avançar nessa perspectiva da transformação social, né? Então acho que esse é o grande desafio para onde a gente tem que centrar fogo como organização dos trabalhadores, né? E ter cada vez mais presente, né, que a cooperação em si, ela não vai resolver os problemas dos trabalhadores, né? A gente vai conseguir produzir melhor, vai conseguir ser menos explorados. Agora ela não deve ser uma espécie de ilha no meio da sociedade geral, né? Ela tem que contribuir para que os trabalhadores possam avançar na luta política, que é no enfrentamento da luta contra a burguesia, para a gente acabar de vez com o capitalismo, né? Então, só a cooperação, só a organização da produção, a gente vai conseguir ter esse espaço, esse tempo e essa politização necessária para dar passos importantes, né? Então a gente não pode ficar só no aspecto econômico sem avançar no aspecto político, né? E quando a gente conseguir desenvolver a cooperação, distribuir as tarefas, transformar as terras em grandes propriedades, é que a gente vai dar esse passo importante na luta de classe, na luta para a transformação social. Bom, companheiros, rapidamente a gente pode assim, fazer uma avaliação bem que simples da exploração capitalista e das alternativas que nós temos para enfrentar o capitalismo e fazer a mudança, né, dentro da organização da produção para avançar nessa perspectiva de transformação social. Então acho que está colocado um desafio para nós trabalhadores, pequenos proprietários e nós sem terra, em relação a como é que nós vamos enfrentar isso. Então,
Princípios, vantagens e orientações da cooperação agrícola. A gente tem que ter claro, ou ter alguns princípios, né? A gente estudar quais são os princípios da cooperação e também vantagens, algumas orientações que a gente tem que ter para não organizar mal e depois dizer que a cooperação não serve porque foi mal organizada, né? Então... Princípios da cooperação agrícola. Voluntariedade, persuasão e convencimento, paciente e prolongado trabalho de persuasão e convencimento, desenvolvimento das formas cooperadas, desenvolvimento gradual das formas cooperadas, desde as formas simples até as superiores, e das pequenas às grandes empresas cooperativas. Capacidade de trabalho. As associações devem representar um proveito mútuo para todos os trabalhadores que se associarem, ou seja, cada qual deve receber segundo sua capacidade e trabalho. Vinculação com as massas. Manter uma vinculação da associação com os camponeses da região. Vantagens da cooperação agrícola. Vantagens econômicas. Aumento da produtividade do trabalho. Acumulação mais acelerada de capital. Aumento da divisão de trabalho e da especialização. Venda em grande quantidade a preços menores e compra a preços mais baratos. Acesso à tecnologia mais avançada. Vantagens sociais e políticas. Criar e fortalecer os laços de amizade e solidariedade social. Quebra do individualismo e da solidão social em que vive o pequeno agricultor. Avanço dos benefícios sociais. Água, luz, posto de saúde, escolas e estradas, etc. Melhores condições de libertação da mulher. Vamos conversar com a companheira Irma Bruneto, do assentamento Tracutinga, e membro da Executiva Nacional dos Assentados. Irma, qual é a importância da cooperação agrícola para as mulheres? A cooperação agrícola em si, ela tem uma importância muito grande, né, dentro dos assentamentos, da organização do movimento. Mas para nós mulheres é muito maior essa importância, porque a mulher, dentro da propriedade individual, dificilmente ela vai se libertar, porque ela acaba fazendo todas as tarefas, o trabalho é sobrecarregado, e ela nunca vai ter tempo e nem disposição e nem condições para ela participar. E a cooperação agrícola, ela vem de encontro a essas necessidades que as mulheres têm e essas condições para as mulheres poderem participar. E também é a maneira que da mulher poder participar também dentro da produção, que é só a mulher participando dentro da produção, produzindo, né, para o mercado, assim como o homem produz, que ela vai conseguir se libertar. E também, dentro da cooperação agrícola, é que tem a possibilidade, por exemplo, da divisão de tarefa, né? E que o trabalho que a mulher vem fazendo hoje dentro da propriedade individual, é aquelas tarefinhas caseiras, é a roupa, é a comida, é os filhos, isso dentro da cooperação pode ser dividida e se torna um trabalho de todo o grupo e não só das mulheres. E assim possibilita e libera e dá condições para as mulheres participar dentro da organização e dentro das próprias direções dos trabalhadores.
Aumento do poder de resistência na terra, tanto no ponto de vista econômico como político. Vantagens agronômicas. Melhor utilização e conservação do solo. Para vocês terem uma ideia, aqui era um terraço de meia base. Hoje está pronto o terraço de base larga, microbacia, para conservação do solo. É onde que se perdia uma passada de plantadeira e hoje está sendo tudo plantado. Aonde que aumenta a produção e ainda garante a recuperação e toda a adubação que a gente coloca na terra. Facilita a produção integrada. Milho, suíno, adubação verde e outros. Preservação do meio ambiente. Orientações gerais para a cooperação agrícola. Ter claro os objetivos a alcançar com a organização da associação. Usar o método participativo em todos os momentos da discussão. Conhecer experiências que deram certo. Estudar e discutir as experiências que deram errado. Os próprios associados devem assumir as tarefas dentro da associação. Somente os trabalhadores associados podem tomar todas as decisões, não os agrônomos, padres ou assessores. Estimular que toda a família participe das discussões e atividades da associação. As mulheres devem participar ativamente da associação, por um direito legal e uma necessidade social e política. Estamos aqui no acampamento da Fazenda Anônimo, no município de Sarandi, no Rio Grande do Sul, e vamos conversar com a companheira Lucy, que está acampada há 3 anos. E como se dá a participação da mulher no trabalho pela cooperação agrícola? Olha, em todo o Brasil, em todos os níveis, as mulheres já estão participando. E na cooperação agrícola também a gente tem conhecimento que as mulheres estão participando e discutindo. Nós, no nosso grupo, a participação da mulher é 100%, as mulheres participam de todas as discussões, tudo que é decidido, a mulher ajuda a decidir. A votação, numa votação, ela tem o mesmo peso que o homem, e eu acho que isso, a mulher está conquistando seu espaço, não só na cidade, mas nas próprias agricultoras já estão pensando que elas têm que também participar para a vida delas ser melhor. A associação não pode ficar só nas atividades econômicas, mas estimular a participação sindical e política. Na sua opinião, qual é o futuro do agricultor brasileiro, do pequeno agricultor brasileiro? O futuro do agricultor brasileiro, pequena propriedade, é fazer isso que estão fazendo hoje, aqui na estrada, ir para a organização, para a luta, ou então engrossar as periferias da cidade, conforme é o projeto da burguesia brasileira, que, segundo nos consta, eles têm um projeto de deixar de 8% a 12% de moradores na área rural e estão conseguindo esse objetivo aceleradamente. Daria para classificar hoje o agricultor brasileiro de um homem sem esperança? Não, eu acho que o agricultor brasileiro tem esperança. E a prova disso é essa mobilização enorme que está acontecendo com todo esse tempo que nós estamos vendo aqui nesse trevo mesmo, e em diversos lugares, em diversos pontos do Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. E esse acontecimento já se estendeu para 16 estados, né, em diversos níveis, mas está acontecendo em 16 estados da federação. Todas as decisões devem ser coletivas e pela maioria dos associados. Buscar sempre o aperfeiçoamento nas técnicas agropecuárias.
realizar reuniões periódicas de avaliação dos vários aspectos da associação, estimular a divisão de tarefas dentro da associação, aproveitando as qualidades e especialidades de cada um. Não ter medo de discutir abertamente todos os problemas que surgirem. Ela desperta antes de clarear o dia, acende o fogo, tira o leite pro café, atende os filhos, ajuda a tratar os bichos, tudo ela faz com amor e muita fé. Vai pra roça ao meio-dia, faz o almoço, lava os pratos enquanto o pessoal festeia, limpa a cozinha, amassa o pão, estende a roupa. A sua vida de serviço é sempre cheia. Mulher da roça, a tua fé e coragem é o que dá força pro roceiro lavrador. Tu és exemplo de luta e trabalho. Bom, como a gente pode observar, em relação à cooperação, é super importante a gente, ao discutir e organizar os grupos ou a cooperação ou as cooperativas, ter presente esses detalhes, esses princípios em relação a organizar, né? Porque tem acontecido muitos problemas em que os trabalhadores não respeitam esses princípios da cooperação, organizam mal e depois não dá certo e fazem toda uma política de contra-propaganda em relação à cooperação. Então, está provado que a cooperação só tem vantagem do ponto de vista econômico, agronômico e político e social, né? Onde a própria convivência entre as famílias melhora muito e cresce, inclusive o nível econômico e intelectual das pessoas, e libera a gente para militar na luta popular. Agora, tem que ser bem organizado, né? Então, quando a gente for discutir, avaliar e respeitar esses princípios, né? Que são princípios que foram sendo acumulados pela experiência de cooperação de trabalhadores que já trabalham há muitos tempos de forma cooperada. Existem desafios. A reforma agrária nesse país, se sair algum assentamento, foi graças à organização do movimento, e eu vou dizer sinceramente, se nós, vocês sem terra, que estão aí sem terra, pensando em conquistar um pedaço de terra, só vão conseguir o seu pedaço de terra, que tu tem direito por lei, né? Só que essa lei é feita para aqueles que são da classe dominante e que fazem as leis não para beneficiar o pequeno e o sem terra, né? Só vão conseguir o seu pedaço de terra o dia que vocês entrarem no movimento e perceber que através da organização é que conseguimos nosso pedaço de terra. E nós, como membro do Movimento Sem Terra do Estado do Rio Grande do Sul, temos uma coisa a dizer aos companheiros sem terra. A terra é um direito que nós temos por lei e um direito sagrado. Agora só nós vamos conquistá-lo no momento que nós se organizar e nós mostrar que temos organizado e temos força para conquistar essa terra. Que não vem nada de graça, nós temos que se organizar e lutar. A luta é árdua, é difícil, mas vale a pena. Antoninho, qual a preocupação do Movimento Sem Terra a nível nacional na organização da produção dos assentamentos? A nível nacional, o Movimento Sem Terra tem uma preocupação e tem um princípio básico. Nós, do Movimento Sem Terra Nacional, achamos que, a partir da conquista pela terra, nós temos que ter uma prioridade em se organizar em cima da terra. E uma das prioridades, um dos princípios do Movimento Sem Terra é de se organizar coletivamente. Fazer com que essa terra venha a ser trabalhada coletivamente em associação, enfim, que a cooperação agrícola prevaleça nesses assentamentos. Só assim, nós, que era o Sem Terra de ontem, e temos que conseguir uma terra hoje através da luta, vamos conseguir sobreviver e fazer frente a um sistema capitalista que está aí para nós engolir, para nós massacrar. Se nós não se organizar em cima do nosso assentamento, e se nós não saber e ter claro que a política agrícola que está adotada nesse país é contra os interesses da pequena propriedade, e a qual nós fizemos parte, nós assentados temos que mostrar e temos que dar o exemplo para os outros companheiros pequenos proprietários que nós assentados só vamos conseguir permanecer em cima da terra e lutar em cima da nossa terra com nossos filhos se nós se organizar em pequenas associações de máquina ou terra coletiva, enfim, que a cooperação agrícola prevaleça e seja um dos princípios
em cima da nossa terra que nós vamos conquistar. Como vocês viram, companheiros, a propriedade individual está levando a nós perder a terra. A saída, como vocês também puderam observar, é a saída coletiva, o trabalho coletivo. Então acho que está colocado um desafio para nós trabalhadores, pequenos proprietários e nós sem terra, em relação a como é que nós vamos enfrentar isso. Então a gente coloca esse desafio para vocês. Como é que vocês estão pensando agora em se organizar? Vamos continuar dessa forma que a gente fazia antes? Ou temos que buscar essas novas alternativas, conhecer melhor essas experiências de cooperação? Então o desafio está colocado para cada um de nós, para vocês aí, companheiros que estão assistindo a essa conversa. Roceira e a classe operária, ansiosa espera a reforma agrária, sabendo que ela dará solução para a situação que está precária, saindo um projeto do chão brasileiro, que cada roceiro plantar sua área. Sei que na miséria ninguém viveria, que a produção já aumentaria 500% até na pecuária. Esta grande crise que há tempo surgiu maltrata o caboclo ferido em seu brio. Dentro de um país rico e altaneiro, morre brasileiro de fome e de frio. Em nossa Manchester